Olá! O que começa como uma caminhada de ano novo para ver o nascer do sol, depressa se transforma num drama nacional que prendeu a atenção de toda a gente. Esta é a história de uma decisão, de um desaparecimento e da verdadeira tempestade que veio a seguir. Bem, esta é a pergunta que está no centro de tudo, não é? Na história de Roberto Farias Tomás e Diana Smith, esta questão desenrolou-se em tempo real, com milhares de pessoas a assistir e a julgar cada passo. Para percebermos bem o que se passou, vamos seguir a cronologia dos eventos, passo a passo. Desde o desaparecimento misterioso, passando pela polémica que explodiu online, até chegarmos a uma conclusão que, francamente, ninguém estava à espera. Então vamos aos factos. Dia de Ano Novo, 2026. Roberto Farias Tomás, um jovem de 19 anos, desaparece no Pico Paraná, que é nada mais, nada menos que o ponto mais alto do sul do Brasil. Ele estava com uma amiga, a Tayana, e é durante a descida que tudo muda. O Roberto, que por ironia do destino era socorrista e bombeiro civil, começou a sentir-se mesmo mal e foi deixado para trás. Há relatos de que outros caminhantes a alertaram para nunca abandonar um companheiro, mas, segundo as testemunhas, ela simplesmente continuou a descer. E enquanto se montava uma operação de busca em grande escala, com equipas no terreno, as atenções começaram a virar-se todas para a Tayana. É que as declarações que ela fazia em público eram, para dizer o mínimo, bastante estranhas e começaram a gerar um burburinho gigante na internet. Numa entrevista à televisão, por exemplo, o tom dela foi visto por muita gente como, sei lá, estranhamente distante, quase indiferente à gravidade da situação de um amigo que estava desaparecido na montanha. E foi este tipo de afirmação que fez soar todos os alarmes online. Esta frase, em particular, provocou uma onda de choque e uma indignação enormes. Mas não ficou por aqui. Nas redes sociais, a coisa escalou. As publicações dela tornaram-se cada vez mais incendiárias, como esta, que ela partilhou enquanto as buscas ainda decorriam, a atacar diretamente quem a criticava. Pensem nisto. Enquanto a família e os amigos do Roberto estavam em pânico, sem saber dele, aparece esta story no Instagram dela com um emoji a rir. Para muitos, isto foi visto como o cúmulo da crueldade e do gozo com a situação. Como seria de esperar, as atitudes da Tayana acenderam o rastilho para uma verdadeira tempestade online. O que era uma missão de busca e salvamento transformou-se, de um momento para o outro, num autêntico julgamento virtual. E a internet fez o que a internet faz. Em plataformas como o Reddit, as teorias eram de loucos. Passou-se de preocupação genuína para acusações gravíssimas e completamente sem fundamento, criando uma narrativa muito sombria à volta dela. Mas no meio de todo este caos, a família do Roberto tinha um apelo desesperado. Eles pediam calma, pediam que as pessoas se concentrassem no que realmente importava, encontrar o Roberto com vida, e não em atacar a rapariga que o tinha acompanhado. Durante 5 dias, toda a gente esteve agarrada a este mistério. E quando parecia que o caso ia ter um desfecho trágico, a história dá uma volta de 180 graus. 5 dias. Foram 5 longos dias em que o Roberto esteve desaparecido naquela floresta imensa, com a esperança de o encontrar com vida a diminuir a cada hora que passava. E o mais incrível é que ele sozinho, e já muito fraco, conseguiu percorrer mais de 20 quilómetros num terreno super difícil. Foi uma demonstração de resistência absolutamente fora do comum. E, sim, contra todas as expectativas, ele conseguiu sair da floresta pelos próprios meios e chegar a uma quinta. O mistério do desaparecimento estava, finalmente, resolvido. Pronto, o Roberto estava a salvo. Mistério resolvido, certo? Bem, mais ou menos, porque foi precisamente aqui que as perguntas mais difíceis começaram a surgir. Questões sobre responsabilidade, sobre o que devemos uns aos outros, tanto na vida real como no mundo digital. Vamos olhar para a parte legal disto. No Brasil, existe uma figura jurídica muito clara, a omissão de socorro. A lei foi feita para proteger a vida e basicamente obriga qualquer pessoa a agir quando vê alguém em perigo. A grande questão que ficou no ar foi se este caso se encaixava aqui. E reparem na seriedade disto, a lei não brinca. As consequências vão desde uma simples multa até penas de prisão que duplicam ou triplicam, dependendo do que acontece à vítima. Isto mostra o quão importante é, para a lei, o dever de ajudar. E, no fundo, este caso põe em cima da mesa duas realidades, dois tipos de responsabilidade que chocam de frente. Por um lado, o dever sagrado do montanhismo de nunca deixar ninguém para trás. Por outro, a ética muito mais cinzenta do julgamento online, que é rápido, implacável e muitas vezes baseado em muito pouca informação. E tudo isto nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta muito relevante para os tempos em que vivemos. Esta história mostra a facilidade com que a raiva coletiva online consegue construir uma narrativa, uma verdade, antes mesmo de se conhecerem todos os factos. E força-nos a pensar, como é que navegamos neste novo mundo? Onde é que traçamos a linha?